Bom dia, retornando então ao capítulo 3 do livro Aconteceu na Casa Espírita. Para quem está acompanhando, sabe que nos 2 primeiros capítulos está havendo uma organização dos espíritos trevosos a uma casa espírita e também foi feita uma avaliação, né, dessas ameaças pelos espíritos superiores ou os mentores dessa casa. Né? Agora, no capítulo 3, vai haver uma orientação aos encarnados de como eles devem se comportar, principalmente ao presidente dessa casa. E essa leitura começa assim: Caro amigo, disse Castro. Castro é o presidente. Isso é o presidente encarnado da casa espírita. Joana, nossa estimada cooperadora, já nos informou superficialmente sobre a possibilidade de mais um ataque à nossa casa. Poderia nos dar maiores detalhes? O benfeitor, abraçando-os amorosamente, tratou de acalmá-los com um afetuoso sorriso, esclarecendo a seguir. O caso é realmente delicado. Castro, meu amigo, nossa instituição está sendo ameaçada por Júlio César. Mas de novo? Disse Castro. Perguntou o responsável pela instituição do plano físico. Sim, afirmou o mentor. Ele ainda carrega ódio terrível pelo nosso movimento. Não suporta as obras benemerentes de promoção à infância que executamos na Terra, os enfermos atendidos pelos médicos voluntários, os inúmeros beneficiados pela nossa farmácia, etc., além de nossa intensa e organizada atividade doutrinária. Sabes que será um dos primeiros, né? Sabes, olha só, ele diz aqui, ó, sabes que serás um dos primeiros que tentarão derrubar. Então, realmente, o presidente da casa é o primeiro, né, que a espiritualidade inferior quer que caia. Porque é mais fácil, derrubando o pilar, né, fica sem estrutura. Então, é natural que assim seja, pois és tu quem está à frente de toda a organização. Os adversários sabem da importância da função que executas, e não é preciso uma superinteligência para compreender a utilidade da ordem que conduz ao progresso. E tu estás cumprindo satisfatoriamente com os teus deveres, o que, aliás, tem garantido a ti proteção espiritual proporcional. Outra lembrança importante é: nunca estamos sozinhos. Às vezes, nesses momentos de dificuldade, de ataque, a gente acha que não tem proteção, que estamos só e que temos que nos defender. Calma, sempre estamos amparados, principalmente se trabalhamos no bem. Aí ele continua: agora é natural que passes pela prova como qualquer trabalhador. Falou no capítulo anterior a questão de que mesmo tendo uma proteção, é necessário que os trabalhadores coloquem em prova aquilo que aprenderam. Estudamos, né? Muito, anos a fio. Precisamos saber se aquilo que a gente está estudando está sendo integrado por nós à nossa vivência. Então, precisa colocar em prática. Certamente compreendes que o fato de assumires uma função de direção não te coloca acima dos tarefeiros menores. Sabes que não és melhor que ninguém. Entendes a necessidade de te esforçares no caminho do próprio progresso como todos nós. Assim, não esperes privilégios, pelo contrário, será exigido mais de ti, porque estando à frente de tarefa tão importante, é natural que suponhamos estejas te empenhando mais do que os outros na busca de tua própria reforma íntima. Não ignoras o próprio passado. Sabe que estás nesse cargo para recompor com o bem e a fraternidade os desvios materiais e espirituais que proporcionaste aos irmãos em humanidade. Então, geralmente quem está à frente tem mais dívidas a pagar, tá? Mas sofre mais também, porque o ataque é maior. Óbvio que tudo está em suas condições, né? Cada um está nas suas condições. Então, sim, ele vai sofrer ataque, o ataque vai ser maior do que os tarefeiros comuns que estão
né? Trabalhando ali na casa, mas em compensação, o aprendizado dele condiz que ele consiga passar por isso sem tantas dificuldades. Vamos ver. Isso seria o correto. Todos trazemos débitos a saldar junto às leis divinas, contudo, não iremos te desamparar. Terás, a partir de hoje, proteção redobrada, a fim de que não percas as forças necessárias para continuares cumprindo os labores essenciais ao bom andamento desta instituição. Entretanto, isso não te livrará das investidas das trevas. Eles tentarão de tudo, te envolverão de todas as formas. Dessa maneira, evita, olha os conselhos, evita as irritações e os aborrecimentos o quanto possível, cultivando tolerância e vigilância sempre. E quando tiveres de orientar, procura conciliar autoridade moral com fraternidade. Compreendemos, meu irmão, que realmente não é fácil. Inúmeras ocorrências te solicitam decisão rápida, várias reclamações pedindo correção, trabalhadores rompendo normas, ciúmes e etc., naturais para uma casa com estas proporções. Entretanto, paciência. O exemplo tem de ser de cima para baixo. Terás de ser o espelho que refletirá a compreensão, tolerância e fraternidade. É bem assim. Muitas vezes a gente não sabe se está certo ou errado quando tomamos uma atitude, mas são as decisões rápidas que sempre têm que serem tomadas, são coisas que têm que serem feitas e que muitas vezes nenhum outro, no caso, né, pode fazer, e sim o presidente, sim aquele que está na frente, e muitas vezes é visto de forma errada ou que tenha tomado decisões sozinhos, mas faz parte dessa atividade, né? Como qualquer outro trabalho, cada um tem as suas especificações, né, para as suas decisões para tomar. Mesmo aquele que está lá servindo a água, né? Mesmo aquele que está ali na frente fazendo uma oração ou pegando uma ficha. Tem momentos que é necessário tomar alguma decisão e eles têm que tomar, né? É que muitas vezes envolve muito mais conhecimento de todos do que aquele momento ali de um trabalhador ali na ficha dar uma ficha para um e não dá para outro, né? Ou passar à frente de alguém porque era mais necessitado. Talvez chegar alguém com maior necessidade de ser atendido mais rápido e ter que passar na frente, aquele que está atrás não vai compreender. Mas se a gente fez com correta deliberação do bem, tá? Deixa que fale. A princípio, deixa que fale. Até entenderem por que aconteceu. Então, terás que ser o espelho que refletirá a compreensão, tolerância e fraternidade. Não penses que estamos agindo muito de ti, apenas lembrando-te dos valores do homem de bem a que se refere o Evangelho, e estimulando-te a continuares com o trabalho que vens realizando já há algumas décadas. Segue adiante, lembra-te da prece. Nós estaremos te sustentando, vibrando para que consigas estar, o quanto possível, em sintonia superior, buscando-nos em pensamento. Embora permaneçamos invisíveis, estaremos como sempre ao teu lado, porque a tua posição para o bem e o trabalho que desempenhas precisam de nossa cooperação. Temos trabalhado em benefício da tua saúde, para que os anos não pesem demais sobre ti, impedindo-te a continuidade da obra. Ainda precisarás ficar por algum tempo nesta jornada, até que aqueles que haverão de ser os continuadores estejam preparados. Por isso, trabalha, suporta e testemunha o Evangelho nesta casa, que é para todos nós bênçãos dos céus. Quem tem um pouquinho né, quem sabe da espiritualidade, da vida real, que é o mundo espiritual,
tem essa vontade de voltar para casa, né? E aí é o que eles dizem ali: calma, já vais retornar, mas ainda precisamos de ti aí, né? Tua tarefa ainda está sendo cumprida, não terminou. Confiamos em teu trabalho, administras incalculável tesouro que precisa ser multiplicado em benefício do bem comum. Sabemos dos teus sofrimentos, das tuas dúvidas, renúncias e das tuas expectativas quanto ao retorno à vida do infinito. Calma, viu? Sabemos das tuas expectativas quanto ao retorno à vida do infinito. Calma. O teu trabalho, mesmo que carregue muitas imperfeições, te garantirá uma reentrada tranquila na vida espiritual. Com tua dedicação de todos esses anos, granjeaste a simpatia e a amizade de muitos cooperadores espirituais. Segue alerta e confiante. Não desanimes em momento algum. Embora muitos não valorizem tua presença firme, tens sustentado inúmeras criaturas, convertendo-te em verdadeiro exemplo de trabalho cristão. Mesmo que não entres na faixa vibratória dos inimigos do bem, eles desejarão te atingir através dos cooperadores e frequentadores invigilantes, que te endereçarão palavras duras a fim de cortar-te, qual navalha afiada, o coração generoso. Quando achares que irás explodir, lembra-te de que é preciso pensar na obra e por ela manter o equilíbrio. Isso mostra um pouco da questão da humildade, no sentido, né, de a gente se dedicar àquilo ali. Então, tu tem que tirar todo o teu... as tuas prioridades, né? Que eu tô sentindo, que o presidente vai sentir, não importa tanto quanto o trabalho que ele faz na casa. Então, quando achares que irá explodir, lembra-te de que é preciso pensar na obra e por ela manter o equilíbrio. Todas essas orientações, que são simplesmente a vivência do cristianismo, são necessárias porque este não é um ataque comum. Voltando ali um pouquinho, que eu falei da questão do presidente, não é só o presidente, eu acho que todos nós temos que fazer isso. Tá? Todos nós temos que abrir mão das nossas vontades, né, do que eu gostaria de fazer, pelo melhor da casa, pelo melhor do centro. Tá? Para o que é melhor para o centro. Então vamos pensar nisso. Muitas vezes eu deixo as minhas vontades serem prioridades. Tá? Júlio César está apostando todas as suas cartas, empenhando todos os seus esforços, e nós guardamos grande desejo de envolvê-lo em nossos braços. Olha o amor, olha a caridade, porque ele está promovendo o ataque, mas tudo isso que está sendo feito, essa proteção pela casa e pelos trabalhadores da casa, é para envolver a Júlio César, resgatá-lo. Entende? Então, não só pensando na proteção da casa, mas pensando no irmão inferior que está promovendo todo esse ataque. Então, nós guardamos grande desejo de envolvê-lo em nossos braços, conduzindo-o ao progresso. Mas, para isso, será necessário um trabalho em conjunto. Dessa maneira, precisaremos contar com o teu comando, exaltando a paciência. Esse trabalho só vão conseguir resgatar Júlio César, só vão conseguir salvar muitos irmãos que vão vir até a casa para promover a toda a discussão, todos os problemas. Então a ideia é aproveitar que eles estão ali para tirá-los desse pensamento negativo, dessas forças do mal e seguirem o seu processo evolutivo. Tá? Principalmente Júlio César. Terminadas as colocações do dirigente espiritual, Castro solicitou emocionado: sendo este um caso tão grave, permita-me lembrar desta nossa conversa
quando despertar no corpo denso, para que tenha possibilidade de tomar as devidas providências. Essa conversa está se passando no plano espiritual, com o Castro com ele fora do corpo, né? Então ele pede para ter essa lembrança. Como ele estava em desdobramento, quando retornar que possa ter a lembrança. Vamos ver o que eles respondem. Não será possível, meu amigo. Lembra-te, nada de privilégios, olha só. A gente sempre disse que queria ter um Emanuel na vida da gente, né? A gente tem, só que não lembra. Porém, guardarás a sensação de algo desagradável, de que algo desagradável está para acontecer, além de uma imagem simbólica de uma grande casa com imensas rachaduras. Olha o sonho. Esse simbolismo será gravado em sua memória física para que te sirva de alerta sobre as possíveis infiltrações produzidas pelas fendas da invigilância humana. Isso bastará para que te coloques em guarda, aplicando como meio de defesa os preceitos cristãos. Esta nossa conversa, continuou o amoroso mentor, objetiva apenas fortalecer-te espiritualmente. Terás de vencer com o próprio esforço, conduzindo com o próprio exemplo os tarefeiros do bem, evitando sempre a proliferação das fofocas, que são fatais em casos de ataques espirituais. E voltando-se para outro tarefeiro dedicado que acompanhava atentamente a conversa, o emissário do bem acrescentou: Quanto a ti, Israel, as mesmas recomendações acrescidas de um cuidado redobrado com a pureza doutrinária. Tens em tuas mãos o coração da instituição, isto é, o próprio Espiritismo. É de extrema importância continuarmos zelando pela pureza doutrinária e permanecermos com a divulgação do Espiritismo através dos cursos sistematizados, preparando doutrinariamente quantos desejarem servir na seara de Jesus. Com os estudos doutrinários constantes, os trabalhadores do Espiritismo têm as atividades disciplinadas. Graças à possibilidade de trabalho que os centros espíritas oferecem, muitas pessoas deixam de se perder no mundo. Vários cooperadores encarnados encontram aí o sustentáculo para vencer na jornada terrena. Diante de atividades nobres e valorosas, é preciso estarmos atentos, pois os obsessores cruéis terão no âmbito doutrinário sua maior atuação. Tu também, Israel, serás procurado pelos adversários da bondade. Tua alma igualmente será ferida, teu nome motivo de maledicência. Entretanto, é preciso esqueceres de ti mesmo, deixando de lado as conversas improdutivas que naturalmente surgirão empenhando-te exclusivamente no trabalho. Os modismos serão uma das armas que os inimigos da paz certamente utilizarão. Haverão de explorar todos os tipos de crenças populares, agitando ondas de novidades doutrinárias. Todos aqueles que não estiverem firmes doutrinariamente poderão ser levados de roldão e não estranharemos se na casa houver certa evasão por verificarem a impossibilidade da aceitação das ideias antidoutrinárias. Outros se deixarão fanatizar por comunicações esdrúxulas, revelando uma multiplicidade de sistemas empolgantes, coloridos, envolventes, mexendo com o ego das pessoas. Não faltarão os desejos em imprimir mudanças na estrutura doutrinária, trazendo conceitos novos, nomenclaturas empoladas para definir o já definido. Assim, meu amigo, de tua parte solicitamos a costumeira vigilância, a prudência característica dos estudos sérios do Espiritismo, a firmeza em Kardec, bom senso e, como sempre, rigor, lógica e razão na análise de tudo que vier dos espíritos. Se te pedimos firmeza na defesa da pureza doutrinária, também te solicitamos disposição e fraternidade no esclarecimento dos futuros modismos, compreendendo as mentes invigilantes, o orgulho e a vaidade sobreexcitada. Será para ti excelente oportunidade de exercitares a caridade dentro da própria casa.
É provável que o método que te foi inspirado para a elaboração dos cursos sistematizados seja considerado por alguns ultrapassado. Talvez vozes eruditas brandem que a modernidade exige considerações científicas aprofundadas, atualização do pensamento kardeciano, que tuas diretrizes no campo das aulas não suprem, mas mais as expectativas dos alunos. Diante disso, tua postura deverá ser a do companheiro que se colocará à disposição para a revisão do trabalho, do método, da técnica, sem contudo mudar os objetivos. Aceitará somente o que for razoável, lógico e o que estiver em condição de ser implantado e assimilado pela maioria. No caso, na administração da casa espírita, é preciso pensar no todo. Evita as empolgações, continua com o teu trabalho discreto, sem grandes pretensões, e se porventura os doutores em espiritismo te solicitarem alterações drásticas, propondo implantações de novas ideias, acolhe-os com simpatia, respeitando-lhes o modo de pensar, esclarecendo-os quando possível, sem contudo incorporar nas atividades desta casa o que não esteja em absoluto acordo com obras básicas. Lembrando que o estudo doutrinário no centro espírita deve envolver todos os níveis de compreensão humana, evitando-se ao máximo a valorização e a evidência daqueles que dispõem de maiores recursos intelectuais. Estes deverão utilizar sua bagagem para ajudar os menos favorecidos no campo do intelecto a compreenderem mais e melhor nossa santa doutrina. Continua, portanto, com a simplicidade que te caracteriza, carregando contigo a discrição e o simples desejo de fazer brilhar nesta casa, acima de qualquer coisa, os ensinos de Jesus. Os verdadeiros idealistas não exigem mudanças da noite para o dia. Os que desejam cooperar sabem aguardar o momento oportuno, revestindo-se de humildade. Dessa maneira, quando os adversários da verdade te visitarem, guarda a confiança, busca-nos na prece, consulta as obras básicas e espera, guardando a consciência de que esses companheiros poderão estar sob forte influência negativa, inebriando-lhes o pensamento, impedindo o raciocínio sadio e, por isso mesmo, necessitarão de nossa compreensão, misericórdia e carinho. Lembra-te de que igualmente serás perseguido. Os inimigos da verdade, da mesma forma, desejarão tentar-te. Acalma-te, também estaremos contigo. Teu trabalho segue satisfatoriamente, tuas responsabilidades são muitas, teus testemunhos são consideráveis, tuas conquistas, apesar de tuas imperfeições naturais, são respeitáveis. Por isso, segue adiante, meu irmão, na certeza de que, diante dos sofrimentos que esse processo de invasão trará, Deus, o Senhor da vida, tudo sabe. Procuremos retirar dessas provas experiências e aprendizados para nossa alma, agradecendo ao Criador pela abençoada oportunidade de cooperação no bem. Sacrifica-te o quanto possível em benefícios desta instituição que beneficia multidões dos dois planos. Coloca-te à disposição do bem, incessantemente, aproveitando a tempestade de criaturas infelizes que se aproxima de nós, para disciplinar os pensamentos, sintonizando com esferas maiores. Evita colocar a organização acima da bondade e da fraternidade. No relacionamento humano, disciplina e amor devem andar juntos. O resto deixa com Deus e segue o teu caminho. Quando despertares, conclui o mentor, pouco recordarás destas orientações. Contudo, estaremos contigo, produzindo as intuições necessárias para que sejamos vitoriosos. Então, essas foram a recomendação a Isaías, então, como era o nome dele? Israel, desculpe.
Então, as recomendações a Israel, que era quem fazia a parte da doutrina, né? Todos os estudos eram feitos por eles. Terminadas as orientações e esclarecimentos, o mensageiro espiritual abraçou longamente a dupla de cooperadores em desdobramento, conduzindo-os pessoalmente à terra. Pela manhã, Castro acordou com um estranho sentimento e a lembrança de imagens curiosas. Mais tarde, relatando o responsável pela direção doutrinária, a impressionante vivência espiritual, deu a seguinte interpretação. Vamos ver o que ele percebeu quando despertou. Israel, tive um sonho interessante. Eu também, relatou o amigo. Sonhei que eu e você permanecíamos à frente de respeitável instrutor espiritual. Não, disse Castro. Meu sonho foi diferente. Pude vislumbrar nossa casa espírita completamente infestada por rachaduras, permanecendo angustiado até o momento como se estivesse pressentindo dias difíceis para essa instituição. Então, só para lembrar um pouquinho a questão do sonho, né? Toda uma conversa para refletir somente um prédio em rachaduras. E já daí dá a entender o que tem que ser feito. Israel fechou ligeiramente os olhos, como se buscasse os amigos espirituais, interpretando a vivência espiritual do amigo desta maneira. Nossa casa com rachaduras? Pode significar que o trabalho deste templo será abalado. Sem dúvida, respondeu Castro. Chamarei agora mesmo um profissional para verificar as estruturas do centro. Quem sabe as paredes guardem trincas que desconhecemos. Talvez algumas de nossas obras assistenciais estejam precisando de verificação. E, se for necessário, faremos reformas materiais urgentes. Interrompendo a fala do amigo, Israel lembrou. Isso pode ser também um simbolismo. Rachaduras, brechas, infiltrações, quem sabe é um alerta do plano espiritual para fortalecermos nossa vigilância, evitando em nosso templo as fendas no campo do espírito. A propósito, continuou o dirigente espiritual, acordei com um desejo de promover entre os nossos cooperadores um estudo acerca da casa espírita, seus objetivos, trabalho e trabalhadores, bem como a necessidade de convivência pacífica entre os tarefeiros do Cristo. O que me diz? Acredito que seja oportuno, respondeu o presidente em tom de profunda reflexão. Enquanto eu verificarei os aspectos físicos, você congregará os cooperadores tratando do aspecto moral. Não que estejamos fanatizados pelos sonhos, mas já que nossas interpretações revelam prudência, o bom senso na administração desta casa, não vejo mal em tomarmos as providências necessárias. Tendo cada qual guardado das vivências espirituais o que mais lhe havia impressionado, os amigos espirituais alcançaram o objetivo: permitir que os responsáveis, com suas próprias capacidades e sob inspiração superior, se movimentassem a fim de se organizarem e se fortalecerem. Dessa maneira, os dois planos da vida estavam em comum acordo, vibrando na mesma sintonia, amparando-se mutuamente. E aqui terminamos o terceiro capítulo deste livro. E aguardo vocês para o próximo. Beijão!